aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Todos encontraram, amém? Vamos lá. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também desceu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolo, e alguns para profeta, e alguns para evangelista, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, né? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estar aqui, te adorando, bendizendo o teu santo nome, te entrego a tua igreja em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco, nos usando para que possamos aprender mais da tua palavra e que teu nome venha ser exaltado e engrandecido e que o meu venha diminuir, que toda a honra e toda a glória venha ser dada a ti. Faça-nos entender a tua palavra, Senhor, que eu te peço, agradeço em teu nome, Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, se esforçando para ser uma família saudável, né? Ano passado, né, nosso pastor trabalhou muito nessa linha e tem falado até hoje que nós somos uma família, família da fé. Então Deus me deu esse tema, se esforçando para ser uma família saudável. Mas também no lugar da família aí você pode botar, né? Se esforçando para ser uma pessoa saudável, se esforçando para ser um casamento saudável, se esforçando para ser um ser humano saudável. Então, uma família saudável engloba tudo, se esforçando para ser uma igreja saudável. Então, o nosso tema nessa noite é se esforçando para ser uma família saudável. Interessante que essa carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreve, né, para fortalecer os irmãos ali e alertar, porque estava se surgindo algumas doutrinas que estavam levando as pessoas para fora do Evangelho. Então, Paulo escreve essa carta, mostra que o principal é Cristo e para que a igreja não perdesse a sua essência. E é uma carta bem atual para nós hoje. Nós temos visto aí um grande vento de doutrina, aí um monte de coisa surgindo, e que se a gente não estiver atento, a gente acaba se afastando. Então Paulo, ao escrever essa carta, Paulo estava, né, preso em Roma, numa casa alugada, está lá em Atos 20, e Paulo escreve essa carta aos Efésios.
Mas, lendo esse texto do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, nós podemos tirar, pelo menos aqui, 6 verdades que vêm nos ensinar como a gente pode ser uma família, uma igreja saudável, né? E a primeira verdade que nós vemos nesse texto aí, está no versículo 1, ele diz assim: o cristão deve ter uma vida digna. Para se ter uma igreja saudável, uma família saudável, um ser humano melhor, você precisa ser uma pessoa digna. Infelizmente, nós temos vivido um evangelho, né, de hoje, que muitos cristãos não têm tido essa preocupação de ser uma pessoa digna. Ele trata um horário, ele não cumpre, ele marca 8, ele chega 10, 11, ele não vai, ele mente, ele diz que vai pagar a pessoa, tal dia eu te pago, e tal dia não cumpre. E a gente escuta muitos relatos. Eu trabalho com comércio, eu lido com muitas pessoas e eu escuto muito as pessoas falando isso: olha, não gosto de fazer coisa com cristão, fazer coisa com cristão não dá certo. E isso é algo terrível para nós. Para nós sermos uma família de Deus, uma família da fé, uma família saudável, precisamos ter uma vida digna, como Deus nos chamou. Precisamos ser um cristão honesto, precisamos ser uma pessoa que não comete erro. Podemos, às vezes, até errar, mas lutar para não errar, procurar ser uma pessoa correta. Quando a igreja busca isso de ser uma pessoa, né, uma igreja digna, correta, que anda com as coisas certas, marcou, cumpra, tratou, honra, faz aquilo que Deus nos chamou. Interessante que eu estava pesquisando em Provérbios capítulo 22, 1, vale mais a escolha de um bom nome do que grande riqueza. Tem pessoas que estão preocupadas só com riqueza, quer ser rico, quer ter as coisas, mas não se preocupa com o nome dele, não se preocupa com a vida dele. Então, para a gente ter uma família saudável, tanto na igreja, uma igreja saudável, tanto em casa, como uma família saudável em casa, tanto no trabalho, tanto na rua, uma pessoa saudável, precisamos ter uma vida digna, uma vida correta, andando nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra, procurando ser uma pessoa certa. Para o quê? Para que não venha envergonhar o evangelho, não venha envergonhar ninguém, para que a gente possa poder andar de cabeça erguida, uma pessoa que não, ali realmente, porque às vezes nós, como cristãos, se preocupamos tanto em, às vezes, em pregar a palavra, né, de falar da palavra de Deus. Não quer que seja errado, isso é o certo, é o papel nosso, devemos, mas a maior pregação que a gente pode dar é a tua conduta de vida. As pessoas olham para você, as pessoas às vezes nem falam nada com você, nem te perguntam nada, mas pelo teu procedimento que você tem. Eu estava hoje no comércio lá, eu achei interessante, chegou um irmão, né, ele estava vindo, acho que de um culto, ele com a Bíblia debaixo do braço, e ele comprou uma mercadoria nesse cliente que eu estava. E o cliente estava cheio de cliente, né? Ele na pressa, ele deu um dinheiro a mais. O irmão tinha saído, acho que ele não viu. Quando chegou lá fora que ele contou, ele voltou e falou: vem cá, quanto é o negócio que você me cobrou? É X. Pô, acho que você me deu dinheiro a mais aqui. E devolveu o dinheiro Aí o dono do comércio agradeceu. Eu fiquei olhando, eu falei, interessante, ele também não disse, não falou. Muita gente gosta de logo se gabar, né? Não, eu sou cristão, eu não posso levar. Não, na simplicidade ele saiu, não falou nada. Você vê que é caráter. A pessoa te deu um dinheiro a mais, devolve. Achou alguma coisa, você sabe de quem é? Devolve. Seja digno. Paulo, ao escrever essa carta para a igreja de Éfeso, ele dá esse ensinamento para nós. No versículo 1, capítulo 4, versículo 1, ele diz: o cristão deve ter uma vida digna. Essa é a primeira verdade
né, para a gente se esforçar para ser uma família saudável, uma igreja saudável, uma casa saudável, num emprego saudável. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque talvez, meus irmãos, alguém perdeu algo, ou no trabalho o patrão não está, e o patrão não está, você começa a não trabalhar direito porque o patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Talvez você está em casa sozinho, ou teu esposo, ou tua esposa, ou quem quer que seja, teus filhos não estão vendo, mas Deus está vendo. E o que você fizer, Deus está te vendo. Davi, no Salmos 39, ele diz que se eu for lá para o abismo mais profundo do abismo, ali o Senhor está. O Senhor está em todo lugar. Então, para nós sermos uma família, se esforçar para que a gente venha ser uma família saudável, uma igreja saudável, um cristão saudável, um ser humano melhor, saudável, precisamos ter uma vida digna. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que a gente aprende está no versículo 2. O cristão tem que ser humilde e manso, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Isso nos remete, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Para ser uma família saudável, uma igreja saudável, um ser humano saudável, um cristão saudável, precisamos ser humilde e manso. Talvez você vai falar para mim assim, como eu já também falei muito isso, mas Alex, a minha personalidade é muito forte, eu sou uma pessoa que eu tenho pavio curto, eu explodo. Jesus deu a fórmula, aprendei dele, buscai esse ensinamento, aprende a ficar calado. O Marco, no domingo, ele trouxe um exemplo, que aquele exemplo me chamou a atenção. Teve uma reunião na igreja lá, o pastor fazendo uma reunião, e uma irmã que falou mal da outra, e a que se sentiu ofendida, estava exigindo do pastor que expulsasse a irmã da igreja. E o Marco conta que a reunião parou 5 vezes, e ela: não, pastor, ela me ofendeu, ela tem que ser expulsa. A palavra de Deus diz que a gente tem que suportar um aos outros em amor. Se a gente obedece essa direção de que Deus está nos orientando, nós vamos ser uma igreja saudável. Ah, o irmão falou mal de mim? Falou. Me ofendeu? Ofendeu. Ora, entrega ao Senhor, pede a Deus para tirar isso do teu coração, e tenha paciência que talvez a irmã ou o irmão não está naquele dia, ainda não teve um entendimento do que é o evangelho, de que ao ele falar mal do irmão dele, da igreja, né, da família dele, ele está falando dele mesmo, porque é um só corpo. É um só corpo. Se eu chegar aqui e começar a falar mal do Danilo, começar a criticar o Danilo, o trabalho dele, eu não estou prejudicando o Danilo, estou prejudicando a mim mesmo, porque a gente é uma família só. Então, para a gente ser uma família saudável, uma igreja unida, uma igreja saudável, precisamos, é a segunda verdade, ser humilde e manso. Aprende a ficar calado. Se você é explosivo, então cala a boca, fica quieto. Eu tenho um ensinamento que eu aprendi com o pastor Benilton, porque na época ele falava assim: olha, porque eu tinha muito essa mania, eu tenho que falar a verdade tem que falar, mas se você vai falar a verdade e vai magoar o teu irmão, então não fala não, meu irmão. Ora por ele, orienta, seja pacificador. Levantou um probleminha na igreja, não bota álcool, querosene e atira fogo, e depois vem com: ah, irmão, vamos ter calma. Mas depois que você já atiçou o fogo, já era. Seja humilde, manso. O que houve, minha irmã? Ah, houve. Não, calma, isso vai se resolver. Daqui a pouco a gente resolve. Daqui a pouco a pessoa vai aprendendo. Seja humilde, seja manso. Às vezes não é nada daquilo. E às vezes você cria um maior problema dentro da igreja, você cria um maior problema às vezes dentro da tua casa. Por quê? Porque você é explosivo. Para se ter
para se esforçar para ser uma família saudável, uma igreja saudável, uma casa saudável, tem que haver esse esforço. Eu preciso ser humilde e manso e suportar uns aos outros em amor. Precisamos ter esse entendimento. Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele não estava falando da boca para fora, não. Paulo vivia isso. Meus irmãos, eu já cansei de falar isso para os irmãos. Paulo era um homem influente, Paulo fez parte do Sinédrio, Paulo tinha muita gente que o seguia ele, e se o que o Paulo falasse ou ele pedisse, os discípulos que seguiam ele faria. Tu acha que perseguiam Paulo, apedrejaram ele, agrediram ele, falaram um monte de coisa para ele, levantaram calúnia? Várias cartas dele, Paulo tem que escrever para defender o seu apostolado, porque as pessoas levantavam calúnia contra Paulo, que Paulo não tinha moral para ser apóstolo. Mas pelo contrário, Paulo pregava o evangelho, continuava, tinha amor, pedia para que se perdoasse essas pessoas, porque o alvo de Paulo era Cristo. O que Paulo tinha em mente era Cristo, nada parava ele. E às vezes, meus irmãos, eu fico triste que às vezes a gente vê nas igreja com maior rivalidade, igreja com maior, um querendo ser melhor do que o outro, um tentando derrubar o outro, um tentando ser mais do que o outro. Não pode existir isso na sua família da fé. Dentro da tua casa, muitas das vezes, às vezes eu fico analisando, às vezes o casamento não está dando bem, não está dando certo, não está indo. Sabe por quê? Se você parar para analisar, é orgulho, porque nenhum quer ceder para o outro. Eu não posso ceder, eu não posso perder, eu já cedi a vida toda, agora é minha vez de ganhar, e fica aquela rivalidade, aquela coisa, e quando você vai ver, isso eu estou falando, meus irmãos, porque eu já fiz pesquisa, você conversa com pessoas que já se separaram, e você fala, e aí? Pessoas quando já está mais maduro, já está mais velho, já é mais paciente, a maioria me responde isso: orgulho, porque eu era novo, eu era explosivo, eu não levava desaforo, então, mas se eu tivesse hoje a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria contornado aquilo. Então, a segunda verdade que Paulo nos ensina, nos orienta, que Cristo usa Paulo para estar falando conosco, primeira verdade, que eu como cristão, para me ter uma família saudável, para me ter uma igreja saudável, uma casa saudável, uma vida financeira saudável, o que for, eu preciso ter uma vida digna. A segunda, eu preciso, ser humilde e manso, aprender a suportar as pessoas, aprender a não levar para o pessoal, aprender de que às vezes a pessoa pode estar sendo usada, ou realmente a pessoa acabou não gostando, porque infelizmente aí fora, ou às vezes nós mesmos deixamos, às vezes acontece, você olha para uma pessoa, você não vai com o jeito da pessoa, e ali você cria uma antipatia pela pessoa, e precisamos tirar isso. É um só corpo, é uma só família, é um só Deus, é um só batismo. A gente precisa ser unido para uma família na fé, que ela cresça, que ela avance, que ela venha a ser avivada, ela precisa ter esse esforço. Precisamos ser um cristão digno e ser um cristão humilde e manso. A terceira verdade que a gente aprende nesse texto, está lá no versículo 2 e 3, tem a responsabilidade de preservar a unidade no corpo de Cristo. Para se ter uma família saudável, essa responsabilidade é nossa, Nós precisamos preservar a unidade no corpo de Cristo. Você viu ali tendo um probleminha aqui? Meus irmãos, vou voltar a repetir, não atiça fogo não. Vai lá, meu irmão, o que eu posso ajudar? Não leva isso para o coração não, meu irmão. Perdoa. Às vezes a pessoa está cheia de problema, está cheia de dificuldade, está vivendo um emocional terrível, e ele está esperando um para explodir. Mas você como cristão, como a Bíblia ensina, humilde, manso, suportando uns aos outros com amor, você vai lá e tenta apaziguar. Aí você vai me responder assim, mas Alex, existem pessoas difíceis, que não tem como. Aí Paulo te dá uma resposta. Romanos capítulo 12, versículo 18,
diz que no que depender de vós, tenha paz com todos. Se aquela pessoa não quer ter paz, aí, se você já fez todo o esforço, você já fez tudo, você procurou, você luta para poder manter, no que depender de vós, tenha paz com todos. Eu já falei para os irmãos aqui, graças a Deus, eu estou aqui há 20 e poucos anos, nunca tive problema com ninguém. Sabe por quê? Eu fujo de problema, meu irmão. Às vezes algum critica, às vezes alguém fala um negocinho, eu não deixo entrar no meu coração não. E eu já vou logo, ligo para a pessoa, rapaz, o que houve, rapaz? Você ficou nervoso, você falou isso. Não, já apaziguo, já procuro, para quê? Para não deixar essas coisas entrar no teu coração, porque daqui a pouco você vai ficando sem paz, daqui a pouco você... E no final, né, como nosso pastor fala muito, né, dando canelada, no final quem sofre é nós, porque é uma família da fé, é uma família em casa, é uma família só, então não tem como você no final não sofrer, você vai sofrer. Por quê? Se você tem um probleminha com o irmão, aí o Danilo fez uma propaganda agora do cinema, aí você não vai vir no cinema, por quê? Porque você tem um probleminha com o irmão, eu não vou lá não, porque ele vai estar lá, e no final vai te afetar, você vai perder um bom filme. Aí, fiz uma propaganda boa, né? Então, meus irmãos, precisamos aprender isso, para a gente tem que haver um esforço nosso, meu irmão. Para a gente ser uma família saudável, precisamos se esforçar. E olha, meus irmãos, é um esforço muito grande, mas vale a pena. Vale a pena, porque você vai viver num ambiente maravilhoso. Você vai viver num ambiente legal, que te dá prazer de estar. Você vai estar bem com todo mundo, você vai ser querido. E no fundo, lá no final, você vai estar agradando a Deus, porque é isso que Deus quer, que você tenha paz com todo. A quarta verdade que a gente aprende nesse texto, né, está lá no versículo 14. O cristão não deve ser criança na fé. Meus irmãos, isso aqui é algo muito sério. Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso estava sendo criança. Aparecia lá aquelas pessoas criando alguma doutrina nova, algumas coisas novas, dizia que Paulo não tinha autoridade para estar ali como apóstolo, inventavam e as pessoas iam seguindo. Hoje, muitas das vezes, nós temos isso. Cria-se um negócio ali fora, a igreja quer copiar. Criança na fé, buscando. Meus irmãos, estamos vivendo o ano do avivamento. O ano do avivamento é um ano para a gente, né, avivar mais, crescer, ter mais sede de Deus, buscar mais a palavra de Deus, buscar mais compromisso com Deus, buscar estar mais próximo de Deus, buscar entendimento. Para o quê? Para que você venha avivar, para que quando surgir doutrinas que não é de Deus, você está alicerçado, você não está sendo levado por vento de doutrina. Precisamos aprender. Surge um negocinho ali, as pessoas querem copiar, surge outra coisa aqui, as pessoas... Precisamos estar a cada dia firme com o Senhor. Para se ter uma família saudável, a gente não tem que estar com esse negócio não pode ter essa vaidade. E Paulo chama atenção de que a igreja estava sendo levada para lá, para cá. Aquelas pessoas que são influentes, que têm boa oratória, acaba manipulando as pessoas. E hoje a gente vê isso. Se você ligar a televisão e começar a ver, aparece vários pregadores, e cada pregador arrasta um monte de pessoas. Por quê? Porque ele quer levar naquilo que ele quer, e as pessoas seguem, e as pessoas obedecem. Aí, se surgiu agora esse modismo agora aí de, né, esse modismo agora não, sempre foi velho, mas agora se surgiu tatuagem, os jovens ficam tudo querendo copiar. Temos que estar alicerçados na palavra. Romanos capítulo 12 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, renova a tua mente em Cristo, buscando as coisas de Cristo. Aí fica as pessoas querendo seguir. Não é mérito meu ou capacidade minha de dizer se é certo ou errado, mas eu como cristão
eu não tenho que estar sendo levado por essas coisas. E vão surgindo coisas aí, que agora hoje é tudo no amor. O amor. E o amor pode tudo, não pode. Pecado é pecado. Deus é contra o pecado. Então precisamos ser nova criatura. Precisamos nos avivar, precisamos estar preparados, meus irmãos, porque as coisas vão daqui para frente a cada dia ficar pior. E se você não tiver alicerçado, hoje eu citei na aula, algumas aulas atrás, que hoje tem uma liderança antiga aí, que hoje ele prega que o importante é Cristo. Não precisa ir para a igreja não, é Cristo. É só você buscar Cristo. Não precisa ir para a igreja e você vive como você quer. Ele gosta de usar uma maconha, então ele prega sobre a maconha, pode. E o cara foi, pelo menos a igreja batista, na época que eu me converti, tinha esse cara como o top, o suprassumo. E você vai vendo que as pessoas vão perdendo, buscou tanto conhecimento que perdeu o principal, a fé, né? A fé em Cristo Jesus. Tudo para ele hoje é normal. E o triste, um monte de cristão está seguindo esse cidadão. Sabe por quê? Porque não está alicerçado. Precisamos estar consciente. O cristão não deve ser uma criança na fé. O que é criança na fé? Né? Como se fala muito, né? Neófilo, aquela pessoa que acabou de se converter, não tem conhecimento nenhum, não conhece a Bíblia, então o que falar para ele, ele acredita. Nós não, a gente tem que estar alicerçado. Para se ter uma família, né, uma família saudável, precisamos estar alicerçado na palavra. Por quê? Quando acontecer de algum irmãozinho, né, que ainda não está nesse entendimento, não conhece, se levantar, falar alguma coisa para você ou te ofender, você não vai abandonar o evangelho. Sabe por quê? Porque você está alicerçado na palavra. Ou, se acontecer um irmãozinho acabar pecando e vier a ter escândalo, você vai orar por ele, vai lamentar, mas você não vai se afastar. Sabe por quê? Porque você está alicerçado na palavra. Você está com Cristo. Você simplesmente vai pegar esse exemplo desse irmãozinho aí que ele fez e você não vai cometer. Sabe por quê? Você vai aprender com o erro dele. Você não vai precisar errar, né? Antigamente a gente não tinha acesso a essas coisas, então você acabava errando porque você não tinha acesso. Agora não, agora a gente tem. Eu citei numa aula, acho que foi a aula passada ou retrasada, eu citei até olha que o Danilo serviu para alguma coisa. Ele falou uma coisa há muitos anos atrás que aquilo me ensinou muito, cara. Pô, eu louvo pela vida do Danilo. Danilo falou um texto que a gente às vezes passa desapercebido, que ele falou assim, Alex, é necessário que cresça junto o joio e o trigo. E se você for pesquisar, você vai ver que o joio e o trigo é quase igual. Quase igual. Quem separa é o dono da colheita, é o Senhor Jesus. Então, vai crescer junto. Ele vai cometer erro, cometeu. Você olha para ele, opa, eu não posso cometer não. Eu estou alicerçado em Cristo, eu não sou criança na fé não. Ele fez aquilo de errado? É ele. Eu vou procurar ajudar ele, orientar, mas eu vou trazer para a minha vida, não, eu não posso errar. Por que eu não posso errar? Porque eu sou cristão, eu tenho que ter uma vida digna, eu tenho que ser humilde, manso, eu tenho que procurar fazer de tudo para que a igreja, que a família seja saudável, me esforçar para ser uma pessoa melhor, e eu tenho que me esforçar para mim não ser uma criança na fé, para me ser um adulto, uma pessoa maduro, uma pessoa que conhece a Cristo, que tem Cristo no coração, que não abandona Cristo por nada. Nada. Meus irmãos, se você for buscar a história do cristianismo, você vai ver que aqueles irmãozinhos que aceitaram Jesus, e eles eram obrigados a negar Jesus. Ou nega Jesus ou morre. Vai ser jogado na arena para os leões comer. E eles não negavam, eles eram maduros na fé.
Ele entendia que ele não podia negar ao Senhor Jesus, que ele teria que ir com o Senhor Jesus até a morte. Então Paulo chama a atenção dessa igreja, né? Para quê? Para que não seja criança na fé. Lá em Timóteo nos alerta, nos últimos tempos surgiriam doutrinas de demônios, e eles viriam como falso cristão, como se estivesse ali na palavra. Temos que estar atentos, temos que estar capacitado. A quinta verdade que a gente aprende nesse texto: o cristão precisa chegar ao conhecimento de Cristo. Está aí no versículo 13. Olha o avivamento aí. Isso é um avivamento. Eu preciso ter sede de Deus, conhecer mais a Jesus, buscar. Aí você vai me perguntar: Alex, mas como eu consigo conhecer a Cristo? Eu preciso buscar Ele, ler a palavra dEle, ouvir a palavra, orar, falar com Ele. Na medida que eu me aprofundo na palavra de Deus, eu vou ganhando conhecimento. Na medida que eu começo a orar, começo a me esforçar para botar em prática, eu vou ganhando conhecimento, eu vou conhecendo a quem eu tenho crido, e automaticamente eu vou me tornando um ser humano melhor, eu vou me tornando uma família melhor, eu vou me tornando uma igreja melhor, eu vou me tornando cada dia uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu vou estar buscando conhecimento. Paulo sempre nos orientou isso, Jesus sempre nos orientou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas andaram, né? Muita gente cita isso aí como uma naturalidade, mas é uma verdade. Eu preciso conhecer a Cristo, me esforçar, buscar esse avivamento, buscar esse entendimento. Para quê? Porque eu não vou ser levado, não vou ser criança na fé. Eu não vou estar me importando com coisas pequenas, coisas que não vai me levar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque meu alvo é Cristo. Eu quero experimentar, manifestar de Cristo. O avivamento, né, que Deus deu essa direção ao nosso pastor esse ano, é para a gente buscar mais conhecimento, começar a se aprofundar em Deus, começar a buscar o Espírito Santo. Automaticamente, o Espírito Santo vai estar distribuindo dons, e o manifestar vai acontecer. Por quê? Porque você está buscando conhecimento. Agora, se você não ler a palavra, você não ora, você não busca, você só lembra da Bíblia no dia do culto, automaticamente você vai estar despreparado, você vai ser uma presa fácil. Mas que nessa noite você venha ter esse entendimento: eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ler mais a palavra dEle, eu preciso orar mais, eu preciso ouvir louvor, eu preciso me esforçar para ser uma pessoa melhor. Tem que haver um esforço, meu irmão, para você ser uma família saudável. Uma família saudável é muito bom. A igreja, nós, graças a Deus, a gente está experimentando isso na nossa igreja. Às vezes eu converso com alguns cristãos que eles me contam os problemas que tem na igreja deles, né? Briga, rivalidade, pessoas, e eu louvo a Deus que a nossa igreja, graças a Deus, ela está unida. É uma igreja que tem buscado a cada dia melhorar, a cada dia já é o suficiente? Não, a gente precisa melhorar cada dia mais, mas a gente já demos o primeiro passo. Então, para que a gente possa ter uma família, uma igreja saudável, tem que haver um esforço maior, um esforço de a cada dia melhorar. Começa por você, não olha para o teu irmão não. A gente tem esse hábito, né? Pô, essa pregação foi para o irmão, tá? Foi para o irmão não, meu, foi para você. E começa você a ser uma pessoa diferente, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua escola, que você vai só experimentar coisas boas. Existe, meus irmãos, a lei da semeadura. Se você planta bonança, coisa boa, você vai colher coisa boa.
Se você planta tempestade, você vai colher tempestade. Se só vive brigando, só vive fazendo coisas que não é para se fazer, você vai colher isso. Que você venha ter esse entendimento. A sexta verdade e a última, que a gente aprende nesse texto, está lá no versículo 15 e 16. O cristão precisa chegar ao crescimento em Cristo em amor. Toda a essência da palavra de Deus se resume em amor. E nós, como cristão, precisa ter amor ao próximo. Se eu vou falar mal do meu irmão, eu não falo. Sabe por quê? Eu preciso ter amor. Eu fico calado. Você vai gostar se alguém fala mal de você? Eu te garanto que não. Ah, mas Alex, o irmão fez isso de errado. Vai lá e ajuda. Vai lá e orienta. Vai lá e conversa com ele. Pô, irmão, se você fosse por esse caminho aqui, esse caminho aqui seria melhor. Ajuda. Não tenta botar essa vaidade no teu coração de que, quando eu faço as coisas funcionam. Não funciona, não. É pela misericórdia de Deus que funciona. Porque se você não quiser fazer, Deus levanta outro e faz. Ninguém é o principal aqui é Cristo. Paulo, ele dá essa direção: em amor precisamos chegar ao crescimento em Cristo Jesus. Eu preciso me aprofundar nesse crescimento, me avivar, a cada dia estar melhor, a cada dia melhorar, a cada dia ser uma pessoa melhor, buscar isso em Deus, que automaticamente, naturalmente, Deus vai te mostrando aonde você precisa melhorar, aonde você precisa ser uma nova criatura, aonde você precisa se corrigir, aonde você precisa ser uma pessoa que venha agradar. E automaticamente, você obedecendo essas 6 verdades, essas 6 direções, você vai ter uma família saudável, a tua igreja vai ser saudável. Aconteceu um probleminha? Eu não vou falar, meu irmão, vou ficar quieto, eu vou orar. Eu fico impressionado nas igrejas, às vezes o culto acontece, o mover desce, acaba o culto, e eu vejo às vezes membro falando mal do pastor, mal da pregação, mal do... Meus irmãos, isso não é de Deus, não. Como é que pode? Não tem como. Eu tenho que aprender o quê? Fico na minha, oro. Se eu estou achando que não está acontecendo como eu acho que deveria, eu mudo, eu oro, começo a falar com o Senhor, poxa, traz a mente da liderança, traz a mente da igreja, traz a mente de quem está na frente para ir por esse caminho. Deus vai dar a direção, a igreja é dele, mas eu preciso, como um ser humano melhor, ficar calado, orar mais, aprender a ficar quieto. E eu sei, meu irmão, que quem é explosivo, ficar calado é terrível, mas é assim que a gente tem que agir. Ora, está calado, vamos melhorando, procura melhorar você, procura você ser uma nova criatura, procura você ser uma nova pessoa. Meus irmãos, que nessa noite você venha ter esse entendimento. Precisamos ser uma família saudável, precisamos ser uma igreja saudável, precisamos no nosso lar ser uma casa saudável. É difícil? É fácil? Não. A gente tem que lutar muitas das vezes contra a nossa vontade, mas precisamos, para quê? Para que a gente possa, nesse período que a gente está aqui na terra, viver o melhor de Deus, viver o melhor, ter paz, ter alegria, ter uma igreja abençoada, uma igreja unida, né, uma casa unida. Precisamos ter esse entendimento. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma música, e eu queria, logo após, fazer 3 convites para vocês.